É um grande prazer dar continuidade aí à nossa série de seminários online, né? Temos hoje o prazer de o professor Mário de Oliveira aqui, ele vai falar sobre propagação de epidemia, né? Ainda mais um assunto que está tão em moda aí, né? Por conta de toda a crise envolvendo o coronavírus. Então é isso. Professor Mário, obrigado mais uma vez e você pode começar. Tá bom. Então, eu queria primeiro agradecer o Pedro Harunari e o Carlos Fiore pelo convite. E, bom, o que eu quero apresentar aqui é um trabalho que tenho feito com a Tânia nas últimas 2 ou 3 décadas, né? E bom, isso que eu vou falar vai estar publicado, espero, né, na Revista Brasileira de Ensino de Física. Uma parte vai ser na revista de ensino e tem uma outra, segunda parte, que é sobre modelos estocásticos, vai aparecer no Brazilian Journal of Physics. Bom, eu vou começar aqui com a curva epidêmica aqui da Covid no estado de São Paulo. E, bom, essa curva apresenta o número de novos casos. Chama-se curva epidêmica. É o número de infectados, né? De novos infectados. Então, por exemplo, aqui temos cerca de 2.500, né, infectados. E então toda a teoria aqui de espalhamento de epidemia, uma das coisas a ser obtida, né, é essa curva de infecção. Bom, essa curva diz respeito ao estado de São Paulo, mas a gente pode olhar, vocês podem perceber que tem um aumento exponencial, né? E depois, agora aqui, parece que atingiu um patamar. Mas se a gente olhar a curva para o município de São Paulo e para o interior, o município é o em vermelho e o interior do estado é o que está em azul. Então, vocês estão percebendo que aqui no município de São Paulo já tem uma queda, não é? Enquanto que o interior continua crescendo. A soma dos dois é que está dando esse patamar aqui. Mas isso porque em São Paulo, né, na cidade, começou antes, né? Como vocês podem ver aqui, a curva em vermelha começou antes. Bom, então, o que eu quero agora é voltar, não é, há 100 anos atrás e falar para vocês sobre o que fez o Oswaldo Cruz, né, a respeito da malária, né, do combate à malária que aconteceu aqui, principalmente no Rio de Janeiro, né, no início do século XX. Né? E o Oswaldo Cruz, ele fez esse report aqui e provavelmente solicitado pelo Ronald Ross. Estão vendo aqui Ronald Ross, esse livro The Prevention of Malaria, e esse report aqui do Oswaldo Cruz está contido nesse livro aqui, Prevention of Malaria. E aqui vocês podem ver que Oswaldo Cruz, diretor do Instituto Manguinhos, né? Ele mostra aqui a profilaxia, né, que aconteceu em diversos casos aqui no sudeste do Brasil. Vocês podem perceber aqui, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, construção aqui em Itatinga, né, tá? Itatinga aqui é uma vila de Bertioga, não é a cidade de Itatinga, né? E ali foi feita uma hidrelétrica, né, para suprir energia para o Porto de Santos. E, bom, aqui também, vocês estão vendo aqui no item 5, também aqui diz respeito à construção da ferrovia noroeste, né, do Brasil, que parte ali de Bauru e vai até Corumbá. Bom, o pessoal mais novo não conhece, né, mas os mais velhos já ouviram falar na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Bom, mas tudo isso para dizer a respeito do Ronald Ross. Ronald Ross, ele foi
Prêmio Nobel, né, de Medicina, em 1902, e ele se interessou pela aplicação de matemática na propagação de epidemia. Inclusive, ele criou esse termo aqui, pathometry, tá? para essa disciplina, né? Só que não pegou, né? Claro. E ele conseguiu fazer uma teoria, né? Que hoje a gente pode identificar como sendo o modelo CIS, modelo que eu vou falar daqui a pouco, modelo suscetível, infectado, suscetível. Mas o importante aqui do Ronald Ross é que ele diz o seguinte: bom, ele mostrou que a malária não é transmitida por mosquitos, né? E em pássaros, né? E o Giovanni Grassi fez a mesma coisa para humanos, né? O mais interessante é que o que ele diz, o Ronald Ross, é que para prevenir a propagação da epidemia, não é necessário eliminar todos os mosquitos. Basta reduzir a densidade dos mosquitos a um valor abaixo da densidade crítica. Então, isso é importante, né? Porque, ou melhor, isso aí é algo que a gente pode relacionar com todo o estudo de fenômenos críticos e transições de fases, né? A gente sabe que numa transição de fase é isso que acontece, né? Enquanto você não atinge o valor crítico de uma determinada grandeza, você não vai passar para uma outra fase. Essa afirmação do Ronald Ross é exatamente isso, né? Bom, eu vou falar então daqui a pouco sobre o modelo, né, do Ronald Ross, que é o modelo CIS. Mas antes disso, quem desenvolveu depois o Ronald Ross com maior intensidade foram esses dois, Kermack e McKendrick. E eles, de fato, introduziram esse modelo que a gente chama de modelo CIR, que é o modelo suscetível, infectado e removido, e que é o modelo principal para a propagação da epidemia. E o que diz os dois aqui é que se a densidade de suscetíveis for menor que um determinado valor crítico, a epidemia não se propaga. Então, novamente, aqui ele está dito com uma precisão maior do que o Ronald Ross. Tudo isso pode ser resumido, se a gente conhece, né, a transição de fase, criticalidade, como essa afirmação aqui, né? Se a taxa de infecção for menor do que um valor crítico, a epidemia não se propaga. Então, o esforço aqui é para diminuir a taxa de infecção, por alguma razão. Para relacionar com o que diz os dois, Kermack e McKendrick, a gente tem que entender que a taxa de infecção ela é proporcional ao número de vizinhos, número do indivíduo, né, e os seus vizinhos próximos. Se o número de vizinhos for grande, então a taxa vai ser grande. Se for pequeno, a taxa vai ser pequena. E o número de vizinhos está relacionado com a densidade das pessoas. Então, quanto maior a densidade, maior a taxa de infecção. Isso aqui, então, diz que a gente tem que ficar longe, né, das outras pessoas, para que a taxa de infecção diminua, né? Aí você possa controlar, então, a propagação. Bom, como é que a gente constrói esses modelos, né, de propagação de epidemia? A ideia desses modelos é fazer uma relação, uma analogia com as reações químicas. Então, na verdade, com a dinâmica cinética química, né, mais provavelmente. Então, as classes de indivíduos são análogos às espécies químicas. Classe de indivíduo significa suscetível, né, a doença, infectado, né, exposto, por exemplo, ou recuperado. Então, são as diversas classes de indivíduos. Os processos de mudança de uma classe para outra correspondem a uma reação química. Então, se
a pessoa passa de suscetível para infectado, então é como se fosse uma reação química. E o importante aqui é que essa reação química ela é uma reação catalítica. Né? A gente imagina que o S seja uma espécie química, o I outra espécie química, então é necessário que tenha essa espécie química I aqui para que haja a reação. Ou seja, para que um suscetível se torne infectado, é necessário ter um outro infectado. É algo bastante óbvio, né? Mas isso aqui a parte crucial desses modelos, de todos eles, desses modelos de propagação de epidemia. Ou seja, é necessário que tenha um infectado para que o suscetível se torne infectado. Isso acarreta a seguinte coisa: se não houver infectado, não vai haver a propagação da epidemia. Bom, então, aqui eu coloquei aqui os vários modelos, né, os mais simples possíveis, né? E a gente tem aqui o modelo CIS, né? Suscetível vira infectado, infectado vira suscetível. E esse outro modelo, suscetível vira infectado, infectado vira removido. O removido aqui significa que ele adquire a imunização permanente, então ele não pode mais ser infectado. Bom, e tem os outros modelos aqui, que depois eu vou falar sobre eles. Bom, os tipos de modelos que a gente pode construir são os modelos determinísticos, né? E, nesse caso, as variáveis são os números de indivíduos em cada classe, né? Então, foi isso que fez o Ross, o Kermack e o McKendrick, né? E aqui eu coloquei então, a referência que vai sair na Revista Brasileira de Ensino de Física sobre os modelos determinísticos. E esses modelos ainda continuam. Trabalho aqui da Suani sobre isso, trabalho do Buratini, utilizando modelos determinísticos mais complicados, né? Bom, em seguida, vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo, Mário, mas está um pouco baixo. É que está muito baixo? Tá, eu vou procurar falar mais próximo. Tá. Bom, em seguida, a gente tem os modelos estocásticos, tá? Também introduzidos na década de 40, 50, e modelos estocásticos em que os números de indivíduos são as variáveis estocásticas. E, finalmente, temos os modelos estocásticos espaciais, que exatamente são os modelos que a gente tem estudado. Bom, então, história. Então, para construir esses modelos estocásticos, modelos determinísticos, né, a gente usa a lei de Gutenberg-Wagner. Né? Aqui tem um exemplo, né, em que o suscetível vira infectado, depois o infectado vira removido. Então, o Y aqui é o número de infectado. Tá? O número de infectado, ele aumenta, né? Tá? Desculpe, esse aqui, isso. Ele aumenta devido à presença do próprio infectado, o I aqui, né? E também devido à presença do suscetível. Então, esse primeiro termo aqui, BXY, é devido à infecção. Bom, depois o infectado pode desaparecer, né? Virar removido. E isso ocorre com uma taxa C. Então, o segundo termo aqui, menos CY, é devido à recuperação. Então, temos aqui temos uma única equação, porque o x mais y aqui é igual a 1, né? Tá? Então, basta essa única equação. E, bom, como é que a gente analisa essa equação? Para saber se vai haver a propagação de epidemia, a gente faz uma análise de estabilidade, né? No início da propagação, quando todos os suscetíveis aqui, todos os indivíduos são suscetíveis, que corresponde a x igual a 1. Então, colocando x igual a 1 aqui, a gente tem uma equação em y, né? Apenas, tá? E
E vocês percebem que essa equação vai dar um crescimento exponencial. Tá? Então, se o B for maior do que C, a epidemia cresce. Se o B for menor do que C, a epidemia decresce. Então, isso aqui basicamente é o resultado do Kermack e McKendrick. Existe uma taxa crítica, né? A partir do qual então, a epidemia cresce e cresce de forma exponencial. Né? A coisa importante, como eu falei, é a curva epidêmica, né? Que vai dar o número de indivíduos que estão sendo infectados por unidade de tempo. Tá? Então, aqui, esse F é o número de indivíduos que estão sendo infectados por unidade de tempo, né? Como função do tempo. E, bom, aqui dividido pelo número total de indivíduos, né? Então, essa curva ela pode subir, depois desaparecer. Né? É isso que a gente espera, por exemplo, da Covid-19. Né? Suba, depois desapareça. Então, aí é a extinção. Mas pode acontecer em alguns modelos que não é isso que acontece. Acontece que ela sobe e depois vai para uma constante, ou seja, a doença se torna endêmica. Né? Tá? Bom, outro ponto importante aqui que as pessoas falam bastante, né, sobre propagação de epidemia é o número de reprodução R. Tá? Esse número, basicamente, é quantos indivíduos são infectados por um determinado indivíduo. Então, se esse indivíduo infecta 2, então a epidemia vai se propagar, porque esses 2 vão virar 4, vão virar 8, etc. Tá? Então, é necessário que esse R seja menor do que 1. Tá? Bom, aqui eu tenho uma definição da número de reprodução e, basicamente, esse N1 aqui é o número de novos casos, né? Tá? N1 número de novos casos, num certo intervalo de tempo. E N2 é o número de infectados responsáveis por esses N1, né, casos novos. A razão, então, vai dar esse número R. E é possível mostrar aqui que esse R ele está relacionado por essa fração aqui. É o número de novos casos, né, F, no numerador e no denominador temos essa F menos a variação do número de infectados. Esse número aqui. E então a gente, bom, o que acontece aqui, uma coisa importante é que o F ele é proporcional a Y, proporcional ao número de infectados. Tá? Então, se a gente colocar no lugar de F, colocar aqui GY, tá? Então a gente tem essa fórmula aqui. R igual a G sobre G menos a derivada logarítmica de Y. E a derivada logarítmica de Y, ela está relacionado com esse alfa, que é o expoente do crescimento do Y. Então, se a gente souber quanto vale o crescimento exponencial da epidemia, a gente pode determinar o R0. A gente vê claramente aqui que se esse expoente for 0, ou seja, não há crescimento, né? Então o R0 é igual a 1. Portanto, o número básico de reprodução era 0. Quando for igual a 1, aí temos então a epidemia não se propaga. Então todo esforço aí que a gente tem é ver se consegue reduzir, né, esse número de reprodução para um valor menor ou igual a 1, para que a doença não se propague. Bom, agora eu vou falar então sobre o modelo CIS. Tá? Esse modelo CIS é suscetível, infectado, e como falei para vocês, o modelo determinístico foi proposto por Rosa. Tá? E esse modelo, ele foi posteriormente, né, a versão estocástica numa rede, a versão espacial, ela foi introduzida por Harris e com o nome de processo de contato. Então, muita gente conhece isso aqui como processo de contato, mas, na realidade, é o modelo CIS, né?
é a versão numa rede, não é? A versão espacial. Na verdade, o que aconteceu com a gente é que a gente conhecia inicialmente o processo de contato e depois é que a gente acabou chegando ao modelo suscetível, infectado, suscetível, não? O modelo determinístico. Bom, as equações desse modelo determinístico são essas duas aqui. A variação o x é a variação dos suscetíveis. Ou melhor, x é a fração, número de suscetíveis. E o y é o número de infectados. Então, os suscetíveis desaparecem por causa da reação de infecção, né? Tá? E, por outro lado, há um aumento quando há esse processo de I para S. Né? Então, o processo de recuperação aqui, né, de I para S. Então, a variação nos suscetíveis é dada por essa primeira equação aqui. E a variação dos infectados pela segunda equação. Acontece que aqui, o X mais Y só tem duas classes de indivíduos. Infectado e suscetível. Infectado e suscetível. Tá? Então, aqui basta uma única equação. Substitui aqui o X por 1 menos Y. E essa equação pode ser resolvida. E, de fato, ela foi resolvida aqui pelo próprio Ross, né? Que é essa equação que está aqui embaixo. Né? Então, e vocês percebem que aqui tem, aqui no denominador aparece E elevado a alfa T. Né? Então, todo esse comportamento vai depender de quanto é o alfa. Tá? O alfa é B menos C. É a taxa de infecção menos a taxa de recuperação. Então, se a taxa de infecção for maior do que a da recuperação, então o alfa é positivo e aí então o Y vai crescer. Se o alfa for menor do que zero, então isso aqui decresce. Tá? Bom, então essa é a solução do modelo SIS, mas o importante é olhar aqui para a curva epidêmica. Então, vocês percebem que a curva epidêmica cresce e depois vai para uma constante. Então, esse modelo, ele prevê não prevê a extinção da doença. A doença continua latente. Né? Então, na verdade, ela se torna uma endemia. Né? Tá? Continua latente. E, do ponto de vista de criticalidade, né? Fenômenos críticos, ou transição de fase, a gente pode associar aqui um parâmetro de ordem, que é o número final de infectados. Né? Então, para um determinado valor aqui, aqui eu coloquei a parâmetro de ordem, né? Que é o valor final a fração de infectados como função desse parâmetro aqui. Né? Então, se o D-C for menor do que 1, não há infectados. Né? Se for maior, há então o número de infectados não nulo. Né? E ele cresce, quanto maior for a taxa de infecção, maior vai ser o parâmetro de ordem, como está aqui. Então, claramente, isso aqui é um modelo a gente relaciona então com uma transição de fase. Né? Bom, passando agora para... sim, o modelo estocástico. O modelo estocástico, eu vou falar no final, mas basicamente a gente pode entender o modelo estocástico como sendo as próprias equações determinísticas somadas com o ruído. Né? E, então, se a gente colocar o ruído... E com esse ruído, a gente tem essa curva aqui, a curva em vermelho. Tá? A curva preta aqui é a curva do modelo determinístico, sem o ruído. E com o ruído, então, a gente tem a curva vermelha. Então, essa curva vermelha não são dados experimentais, não. São dados pela equação, tá? A equação determinística.
mas ela segue a curva, a média, né? A curva vermelha vai ser essa curva preta. Bom, então esse modelo CIS, né? Agora, o modelo que eu acho mais importante, mais adequado para a propagação da epidemia, é esse modelo suscetível, infectado, removido. Modelo CIR. O modelo está representado aqui em cima. Então, um infectado, ele vira suscetível, desculpe, um suscetível vira infectado, né, de forma catalítica. Depois, o infectado, ele vira removido. Removido significa que ele se torna são, né? E ganha imunidade permanente. Se ele ganha imunidade permanente, ele não vai virar infectado de novo. Então, olhando aqui, a gente percebe que, eventualmente, o suscetível vira infectado e, eventualmente, o infectado vai virar removido. E, bom, esse modelo foi proposto aqui por Kermack e McKendrick, em 1927. O modelo estocástico foi estudado por Bartlett, por Bailey. E o modelo na rede foi introduzido aqui pelo Grasberg, em 83, com o nome de processo epidêmico geral. Bom, quais são as equações para esse modelo? As equações estão aqui embaixo. Bom, o suscetível, ele sempre vai virar um infectado ou permanecer como suscetível. Tá? Então, você tem uma única reação associada aos suscetíveis que, portanto, a variação no número de suscetíveis só tem um único termo, que corresponde à infecção. Né? Então, menos B vezes XY. Bom, o infectado, ele tem dois termos. Um proveniente da infecção, que é esse termo aqui, BXY. Então, há um aumento de infectados por causa da reação da infecção. E o número de infectados diminui porque ele se torna removido. Então, tem dois termos aqui. E, finalmente, o número de removidos vai sempre aumentar. Né? Uma única reação. Então, são três equações. As três equações não são independentes, porque a soma dos suscetíveis, infectados e removidos é igual a 1. Né? Então, temos duas equações. Essas equações podem ser resolvidas numericamente, né? E a solução está aqui. A curva epidêmica, né? A gente pode ver que ela tem uma subida, depois tem uma queda. Isso para um valor de B sobre C igual a 2, igual a 3. Né? Se o valor da taxa de infecção for menor, então a curva é mais achatada. Né? Tá? Então aqui tem, dependendo do valor da infecção, existe um achatamento na curva. Então isso aqui, no começo da epidemia Covid-19, o que se pretendeu, né, é achatar a curva. Né? Ao invés de ser uma curva vermelha como essa, tornar a curva preta, né? Como essa curva preta aqui. Achatar de tal maneira que a gente tenha menos novos casos, né, por dia. Tá? Novos casos de infecção, que é essa curva vermelha aqui. E nesse modelo, interessante aqui, é que o parâmetro de ordem... Bom, e outra coisa que não está aqui no gráfico é que o número de infectados também tem uma curva semelhante. Ela cresce, depois decresce e se anula. Então, para tempos longos, os infectados desaparecem. E então, o parâmetro de ordem aqui, no número de infectados, 0, ele corresponde a essa área da curva que está aqui embaixo. A área embaixo da curva acadêmica. E então, então quanto maior a área da epidemia, né? E aqui do lado direito, então a gente tem a curva de parâmetro de ordem, né? Que é a área da curva epidêmica como função do parâmetro. Então, quanto maior o parâmetro, maior a curva de
maior a área, né? Embaixo da curva. Agora, se os valores forem grandes, se o B, né, for grande, praticamente a área não é muito, não se modifica, né, muito, né? Ou seja, bom, se a área é a mesma, nesses casos aqui a área vai ser a mesma, então o tamanho da epidemia é a mesma. Então, por que achatar? Na verdade, achatar aqui é para que você tenha menos infectados por dia e esses infectados possam ter lugar, né, no hospital, né, se for necessário. Bom, então esse modelo CIR é o modelo que a gente espera, né, para muitas doenças, né, corriqueiras, né, sarampo, todas essas doenças de criança que a gente diz, né? Corresponde a isso aqui. E também pode ser feito um modelo estocástico para isso. Aqui, olha, eu coloquei um modelo estocástico, a curva epidêmica, tá? Como função do tempo. Então, se percebe que, novamente, aqui são as equações determinísticas, né? Somadas com o ruído. O ruído não aditivo, né? O ruído aqui é multiplicativo. Então, se percebe que a curva epidêmica, né? Ela sobe, depois desce, né? A curva vermelha aqui é do modelo estocástico. E então a curva preta, que é do modelo determinístico, nesse caso aqui do modelo estocástico, essa curva preta pode ser entendida como uma média. Tá? Então, os dois prevêem o mesmo resultado. Carlos Fiore, está me ouvindo aí? Estou te ouvindo, alô? Sim. Tá, tudo bem. Alô, Então, estou te ouvindo. Tá bom, então continuando. Em seguida, falar sobre o modelo estudado pela Tânia, que é o seguinte: o modelo é parecido com o modelo CIS, né? Aqui, um suscetível se torna infectado, né? O infectado se torna removido, como no modelo anterior, né? Só que agora o removido ele não tem imunidade permanente, ele tem imunidade parcial, portanto ele volta a ser suscetível de novo. Então a gente tem essas três reações aqui. E bom, essas três reações correspondem às três equações que estão aqui, tá? Então existe essa reação de R para S a mais, né? Relativamente ao modelo CIR, tá? Então aqui temos essas três equações. E esse modelo é interessante. Bom, novamente a gente pode estudar isso Alô? aqui. Oi? Está ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem. Então, continuando. Esses três são três processos agora. Tá? E, novamente, a gente pode resolver isso aqui numericamente, né? Porque não é possível resolver analiticamente. E a solução numérica, né? Para o número de infectados, para a curva epidêmica, é esse que está aqui. Estão vendo aqui no lado esquerdo, tá? Para um determinado valor de A e dos parâmetros, né? A gente tem a curva de infecção cresce, depois decresce e atinge um valor constante. Então, nesse sentido aqui, a infecção se torna de novo, desculpe, a doença, né, ela vira endêmica. Tá? E o interessante aqui é que tem as oscilações aqui, estão vendo, né? As oscilações nos dois casos. Então, esse modelo também a gente pode fazer um diagrama de fase, né? Tá? E aqui do lado direito, como ele tem basicamente dois parâmetros, a gente pode construir um diagrama de fases
E vocês podem ver que existe por um valor, quando o B é muito menor que C, né? Quando a taxa de infecção é pequena, não há propagação de epidemia. Mas aumentando a taxa de infecção, ela pode ir para um estado não oscilante, né? Tá? E também um estado oscilante, como aparece aqui. Bom, este modelo também pode ser feito de forma estocástica, né? E, novamente, a gente tem aqui as equações, né? Tá? Então, o modelo estocástico que eu tenho, que se pode fazer aqui é acrescentar o ruído aqui nas equações determinísticas, né? Então, aqui temos 3 ruídos, né? Ruídos multiplicativos, né? E então é possível obter essa curva de infecção, né? Para o modelo SIRS. Bom, tem um outro modelo bastante interessante, que é chamado modelo suscetível, exposto, infectado e removido. Nesse modelo, o infectado ele se torna suscetível, se torna infectado, mas não infectante. E é chamado de exposto. Ou seja, ele adquire a doença, mas ele não propaga. Tá? Então, não propaga durante um certo tempo. Depois, então, ele passa... ou melhor, ele se torna... ele é infectado, né? Tá? Mas não infectante. Depois de um certo tempo, ele se torna infectante. Então, ele vira o I. Tá? Então, a distinção entre o E e o I é que os dois têm a doença. O exposto tem a doença, mas não propaga a doença. Não é infectante. O I, ele propaga a doença. Tá? Então, o E, o exposto vira infectante com uma taxa H. Tá? O inverso da taxa é aquilo que a gente chama de o período latente. Tá? Então, quanto maior é interessante ter um período latente grande, né? Tá? De tal maneira que ele não infecte outras pessoas. Então, a ideia aqui é ter um infectante, um infectante que tem um período de latência grande, né? Ou seja, o H tem que ser pequeno. Bom, aqui, de novo, a gente pode utilizar a lei de ação das massas, né? Para construir as equações determinísticas, né? E aqui temos 4 equações, né? Para a equação para o suscetível, X, né? O Y para o X suscetível. U é o E, é o exposto. O Y é o infectante e o Z é o removido. Então, 4 equações. Elas não são independentes, porque a soma das frações das várias classes é igual a 1. E, portanto, a gente tem temos 3 equações independentes. E, bom, aqui a fração de novos casos é simplesmente F BXY, que corresponde a essa reação aqui, o S que vira E. Não é? Tá? Então, o S vira E com uma taxa que é B multiplicado por X e por Y. Tá? Então, a fração de novos casos é isso aí. Bom, dá para resolver isso aí? Dá para resolver. Mas o importante aqui é saber quando é que a doença começa a se propagar. Né? Então, uma forma de obter isso é fazer uma análise linear, né? Uma análise de estabilidade linear em torno da solução trivial. Que a solução trivial é a solução em que não há infectado, nem infectante, não há exposto, nem infectado e nem removido.
todos os indivíduos eles são suscetíveis. Tá? Então, essa é a solução trivial. E, bom, uma análise linear desse estado, né, leva à equação que está aqui, né? A equação só depende de... A equação linearizada só envolve o y e o u, né? E a gente pode determinar, então, o que está em jogo aqui são os autovalores dessa matriz aqui. Os autovalores, eu determinei, estão aqui, tá? E a partir desses autovalores, bom, o autovalor aqui, alfa, é o expoente de crescimento do infectado, né? A maneira como ele cresce, a forma exponencial que ele cresce no início é dado por esse alfa aqui. Tá? Então, se o alfa for zero, não há crescimento da epidemia. Se for menor do que zero, a epidemia não se propaga. E o número de reprodução, né, básico, né, ele nesse caso aqui é dado por essa fração sobre B menos alfa. O B aqui é a taxa de infecção. Então, se o alfa for zero, né, a gente vê que o R zero é igual a 1. Então, é o limiar da propagação. Se o alfa for positivo, né, ou seja, quando há propagação de epidemia, a gente vê claramente que o R ele é maior do que 1. Tá? Então, isso eu não entendo por que as pessoas que trabalham na área elas gostam desse R0, né? Mas toda a coisa aqui ela está embutida no alfa, né? Se a gente souber o alfa, positivo ou negativo, a gente já sabe se vai haver propagação de epidemia ou não. Mas, de qualquer maneira, dentro dessa teoria, né, se fala muito nesse R0 aqui. Bom, o que acontece com... Então, a determinação do R0 é importante no sentido de que, se ele for maior do que 1, vai haver propagação da epidemia. Se for menor do que 1... Então, nesse caso aqui, desse modelo, como vocês podem ver, existe um parâmetro a mais que é o H, né? Que é o inverso dele, é o período latente. Então, de que maneira esse R0 está relacionado com o período latente? Bom, para isso, a gente coloca um gráfico, né, do R0 como função da taxa de infecção, está aqui, né? R0 como função da taxa de infecção. E aqui eu coloquei para vários valores do período latente. Quando o período latente é zero, a gente recai no modelo SIR. Tá? Quer dizer, o exposto, em seguida, ele vira infectado imediatamente. Bom, os valores do período latente, o R0 para vários valores do período latente: 0, 0,2, que é o vermelho, 0,5 verde, 1 o azul e o 2 aqui o violeta. Tá? Então a gente percebe que se a gente estiver na região em que o B sobre C é maior do que 1, aqui, né? Então quanto maior o período latente, menor vai ser o R0. Tá? Então isso aí, bom, e o R0 mais próximo de 1 significa que a curva, né, a curva epidêmica, né, ela vai ser mais achatada. Então, à medida que a gente vai aumentando a latência, a curva se torna mais achatada. Então, esse modelo é bastante estudado também, devido a essa peculiaridade aqui. Um ponto importante nesse modelo é saber qual é o tamanho da infecção, né? Que é o tamanho da infecção, desculpe, o tamanho da epidemia. O tamanho da epidemia é a área embaixo da curva de infecção, da curva epidêmica. Então, se a gente tiver, para um período latente grande, por exemplo, a gente tem uma curva achatada. Mas o que acontece é que a área da curva achatada
é a mesma área da curva não achatada. Tá? Então, embora a latência diminua, achate a curva, ela não vai alterar o tamanho da epidemia. A área vai ser a mesma aqui. Bom, continuando. Bom, agora, nesses últimos minutos, eu queria falar, então, sobre os modelos estocásticos, né? A ideia toda aqui é que os modelos determinísticos, a gente pode construir um modelo estocástico simplesmente tornando os números de indivíduos em cada classe, tornando-os variáveis aleatórias. Né? Então, aqui, olha, eu coloquei nesse gráfico número de variáveis, número de suscetíveis, aqui no eixo X, tá? No eixo Y, o número. O N1 aqui e o N2, agora, eles são variáveis aleatórias. E a gente tem que saber, então, como é que essas variáveis aleatórias evoluem no tempo. Então, a gente pode simplesmente dizer o seguinte, saber construir, não é? As taxas de transição. Tá? Então, nesse modelo aqui, a gente tem, como eu disse para vocês, são dois processos. Um processo de infecção, o suscetível vira infectado, e outro processo de recuperação. Vamos falar primeiro sobre o processo de infecção. No processo de infecção, o que acontece? Um suscetível desaparece e aparece um infectado. Então, a infecção corresponde a essas setas vermelhas aqui. Ó. O suscetível diminui de uma unidade, tá? E o infectado aumenta de uma unidade. Então, se a gente tiver nesse ponto aqui, 2, 3, a gente vai 3, 2, a gente vai para esse ponto aqui, 2, 3. Então, essas setas vermelhas correspondem a processo de infecção. E, bom, a gente tem que dizer quanto vale essa taxa. Tá? Aí, então, a ideia é utilizar o mesmo, de novo aqui, a lei de ação das massas, né? A gente pode usar isso para determinar quanto vale, qual é a taxa de infecção. O segundo processo corresponde à recuperação. A recuperação, o que acontece? O infectado, ele vira removido. E, então, o número de infectado diminui de uma unidade. Então, é a flecha azul aqui. Mas os suscetíveis não se alteram. Então, as flechas azuis são correspondem à recuperação. Tá? Bom, e vocês percebem que não há, aqui na parte de baixo, bom, a gente entende, então, o processo estocástico como sendo um passeio aleatório nessa rede aqui. Né? Então, partindo de um certo ponto, por exemplo, aqui, não é? A gente pode ir aqui para baixo ou então ir para cima. Aqui, tá? Daqui a gente pode ir para cá, depois volta para cá, tá? Volta. Bom, você percebe que do lado aqui a gente nunca vai para o lado esquerdo, né? Sempre para o direito. Se estiver aqui, vai para cima, depois vai para baixo. Mas para a direita não tem jeito. Bom, o que acontece aqui é que, eventualmente, você cai nesse ponto aqui, e nesse ponto, aí vai para o número de infectados zero. Ou seja, se o número de infectados for zero, não há mais evolução. Tá? Então, a gente diz que esse zero aqui esses pontos aqui são estados absorventes. Uma vez que cai aqui, não sai mais aqui. Tá? Mas, eventualmente, né, a gente vai cair num desses pontos aqui. Tá? Ou seja, para tempos longos, a gente vai ter um certo número de suscetíveis. Quer dizer,
Quer dizer, esses pontos aqui de baixo são os estados finais. Então, para tempos longos, a gente vai ser um certo número de suscetíveis, mas nenhum infectado. Bom, como eu disse, então, isso aqui corresponde a um passeio aleatório, né? Dentro dessa estrutura aqui, só que o passeio aleatório ele tem um ponto de absorção, né? E, bom, a gente pode escrever uma equação mestra, né, para esse modelo aí. Aqui eu escrevi a equação mestra. A equação mestra envolve 3 variáveis, né? N1 é o número de suscetíveis, N2 número de infectados, né? E N3 número de removíveis. Tá? Então, N aqui é um vetor de 3 componentes e a equação mestra ela está escrita aqui, a variação da probabilidade, né, de ter um determinado valor para as 3 classes, né, de indivíduos. E essa derivada é igual ao lado direito aqui, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para vocês entenderem que o modelo estocástico, esse tipo de modelo estocástico, é descrito por essa equação mestra aqui. E é interessante aqui que essa equação mestra ela pode se transformar numa equação de Fokker-Planck. Se a gente definir uma variável que é, aqui embaixo, olha, xi igual a ni, né, na verdade, sobre n. Fazendo essa transformação aqui, e tomando o limite em que o n é grande, né, essa equação mestra aqui, ela pode se transformar numa equação de Fokker-Planck. E tem um termo de drift aqui, que é o primeiro, e o outro termo de difusão, né, que é o segundo termo. Essa equação, ela corresponde, né, à equação de Langevin. Né? Se você essa equação corresponde à equação de Langevin que está escrita aqui embaixo. Né? A variação de uma variável xi, não é igual a fi, que entra aqui, né, no primeiro termo, mais o ruído. Esse ruído corresponde ao segundo termo da equação de Fokker-Planck e ela entra aqui. Então, a gente pode entender também esse modelo como sendo uma correspondente a 3 equações de Langevin, não é? Mas o importante aqui é que o ruído é multiplicativo. Vocês podem ver aqui que aqui tem o HIJ, esse HIJ, ele depende das variáveis, né? X, X1, X2, X3. E por que eu estou enfatizando esse fato? Porque quando se os números se a infecção, se o número de infectados desaparece, é nulo, então esse H que aparece aqui também é 0. Tá? Então, se a gente entra no estado que tem ausência de infecção, ausência de infectados, o ruído não vai fazer aparecer os infectados. Para isso, então, temos que colocar o ruído aqui é multiplicativo. Bom, acho que mais que tem que falar? Acho que é isso. Eu paro por aqui, então, e aí então eu posso responder as perguntas. E, bom, aqui, olha, eu coloquei são 6 modelos que eu e a Tânia discutimos nesse trabalho que vai aparecer na Revista Brasileira de Ensino de Física. Então, uma coisa importante aqui é que vocês percebem que alguns modelos, eles são cíclicos, né? Esse cis é cíclico. Aqui tem uma seta errada, né? O S vira I e o I vira S. Esse Sears aqui também é cíclico, tá? Então, os 2 modelos cíclicos, a epidemia não se extingue, são modelos são modelos em que a epidemia se torna
se torna endêmica, né? E a doença se torna endêmica. Agora, tem outros 4 aqui, olha, 1, 2, 3, 4, que não são cíclicos, tá? Então, nesses 4 modelos, bom, esse aqui seria meio complicado, mas os outros 3, eventualmente, ou melhor, finalmente, né, o indivíduo se torna recuperado, tá? Então, a curva tem uma subida, depois ela diminui. Então, nesses 3 casos aqui, a doença ela se extingue, né? Tá? E eu não sei se a Suanita ouvindo, mas Tô sim, ela Mário. tá. Então, Tô. uma vez nós discutimos o modelo Siri, não é? Mas Uhum. eu não sei se acabou sendo a gente acabamos não estudando esse modelo, né? Acabamos publicando com um aluno meu de doutorado. Ah, é? Mais Ah, tá. adiante, foi. Aham. Você que me falou sobre esse modelo aqui inicialmente. Bom, Isso, eu e outro, posso colocar referência também aí, gente, no tá legal, bate-papo. tudo bem. E uma outra coisa importante aqui, para quem estuda fenômenos críticos, né, é que esses modelos, quando estudados numa rede, né, modelos espaciais, né, tá, a gente pode classificá-los, esses modelos, do ponto de vista de fenômenos críticos, como estando pertencentes a determinadas classes de universalidade. Todos esses modelos aqui, eles não estão na classe de universalidade dos modelos que a gente chama de modelos de equilíbrio, tá? O modelo de Ising, por exemplo, um modelo de equilíbrio. Agora, todos esses aqui não estão nessa classe de modelos de equilíbrio. E por isso eles são interessantes do ponto de vista de fenômenos críticos. Mas também eles não estão numa única classe de universalidade. Esse modelo CIS, ele pertence a uma classe importante, né? Foi a primeira a ser descoberta fora de equilíbrio, né? que é do modelo de contato. Então, os expoentes críticos dele são distintos do modelo de Ising, né? E o modelo CIR que aparece aqui também está numa classe de universalidade que é distinta do modelo CIS, né? Do modelo de contato, e é também distinta do modelo de Ising. Né? E outra coisa interessante no modelo CIR, né, é que ele, para tempos longos, ele se torna um modelo de percolação usual. Tá? Então, se a gente simula um modelo CIR numa rede, para tempos longos, a gente vai ter uma estrutura correspondente à percolação usual. Bom, pessoal, é isso. Termino por aqui, Carlos. Obrigado pela atenção. Palmas virtuais. Agradeço, Pronto? Mário, pelo seminário e abriremos espaços agora para perguntas. Eu vi uma pergunta aqui no site, eu vou ler para você. Né? Quais as vantagens de modificar um modelo para uma versão estocástica? Se novas ou mais precisas informações podem ser obtidas com esse ferramental? Eu não entendi direito. Quais são as... Deixa eu voltar para cá. Quais as vantagens de modificar um modelo para uma versão estocástica? Novas ou mais precisas informações podem ser obtidas por esse ferramental. Bom, primeiro, uma propagação de epidemia real, ela é estocástica. Vocês podem olhar qualquer gráfico, ele flutua, né? Não tem jeito. Mesmo quando se pega, por exemplo, o que se faz atualmente, é fazer uma média, por exemplo, da curva epidêmica, né? Faz uma média de 7 dias. Mesmo fazendo a média de 7 dias, continua dando uma flutuação. Então, a flutuação não ela existe. Então, o modelo, em princípio, ele tem que ser
estocástico. Tá? A descrição é estocástica. Bom, qual é a vantagem do modelo estocástico? É que o modelo estocástico ela vai dar qual é a flutuação daquela curva epidêmica, né? Saber se as flutuações são grandes ou não, né? Então, se a flutuação for muito grande, o modelo determinístico praticamente não prevê nada, né? Porque se a flutuação for muito grande. Então, o tamanho da flutuação é dado por esse modelo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar o que eu estou dizendo. Aqui, por exemplo, esse gráfico, né? Aqui, olhando esse gráfico, a gente percebe que a flutuação aqui tem flutuação, mas ela não é uma flutuação grande, né? Tá? Então, agora, esse modelo específico estocástico, ele tem a média é dado pelo modelo determinístico, né? Então, bom, eu não sei mais o que dizer a esse respeito. Simplesmente é que na realidade você tem flutuações, né? Ok, Carlos? Ok. Obrigado pela pergunta. Mais perguntas? Posso fazer uma pergunta, Carlos? Antes de mais nada, Claro, tudo bem, Mário? claro. Oi, quem está falando aí? É Roberto, tudo bem? Oi, tudo bom? Roberto Silva. Sim, oi, Roberto. Fala. Tudo bom, tudo jóia. Mário, primeiro uma observação. Lá na equação do CIR, ou do CIRS também, você trabalha com 3 equações, mas a última pode ser desnecessária, né? Porque você tem x mais y mais e igual a 1, né? Então você pode tirar o z do último, né? Isso, essa então, última. Você pode ter só 2 equações. Pode. Ali, na verdade, essa última terceira. não é necessária. Tá, isso é uma coisa. E só uma coisa, eu estudei É verdade. mobilidade no CIR na rede há um tempo atrás, tal. Tem um JSTAT, inclusive, sobre isso, e ele muda a transição de fase, tal. Tem uma série de coisas aí. Agora eu fiquei interessado em imaginar como é que a gente embutiria um efeito de mobilidade e também eventualmente de diluição nessas equações, né? Diluição e mobilidade dos agentes aí, né? Já que a parte estocástica vendo assim só o ruído em cima das equações, parece que é só uma capa ali, né? Mas eventualmente se você conseguisse colocar naquelas equações lá do final um efeito difusivo mesmo, né? Digamos, de mobilidade dos agentes, né? Como é que a gente embutiria naquelas equações? Exato. Aqui você está dizendo? Aqui poderia colocar uma... Não, o que acontece é o seguinte, nessas equações aqui, as variáveis aleatórias são os números de suscetíveis e de infectados. Então, mobilidade diz respeito a uma variação no espaço, né? Tá? Isso. Então, exato. isso que você está dizendo tem que ser feito no modelo espacial. Tá? No modelo espacial, cada indivíduo tem uma variável aleatória. Diretamente. Mas eu digo os modelos espaciais... Não, eu digo assim... No caso de simulação, é relativamente simples, né? A gente, né, simplesmente vai lá e faz os caras se mexerem. Ou você faz uma troca, né? Como a Tânia, geralmente, uma vez ela me sugeriu que fizesse troca de agentes, que seria que você não mudaria o modelo, você não mudaria o número de estados do modelo, tal. Mas no caso aí, no caso espacial mesmo, você pode imaginar que você tem buracos, né? E os caras podem se mexer. Eu digo assim, não teria como embutir isso nas equações mesmo, né? Na equação mestra lá, por exemplo, embutir esse efeito espacial. Não, mas aqui, olha, essa equação mestra, essa aqui, está vendo aqui, Roberto? Essa equação mestra diz respeito às variáveis aleatórias, são os números, tá? Essa aqui não é equação mestra para o modelo espacial. Você pode escrever uma equação mestra para o modelo espacial e aí fazer isso que você está dizendo. Juntar as duas coisas.
entendeu? São Tá. essa equação mestra. Em geral, as pessoas chamam essa equação mestra aqui de nascimento e morte, tá? Isso, Porque isso. a variável aleatória aumenta de 1 e diminui de 1 a unidade. Eu não gosto muito desse termo nascimento e morte. Eu prefiro aniquilação e criação, né? Então, esse tipo de equação mestra, ela está, vamos dizer assim, no nível mais baixo do que as equações mestras relativas ao modelo espacial. Entendeu? Ok. Então, entendi. Quer dizer, aqui Obrigado. não dá para colocar, tem que colocar no modelo espacial. Sim, e já ir juntar de alguma forma, né? Para você saber como é que o N varia, né? Porque Mas, você olha, teria que ter duas coisas. Mas tem que ser feita a seguinte observação. Quando a gente faz o modelo determinístico, a gente usa aquela a lei de ação das massas, não é isso? Quando se usa aquilo lá é mais ou menos equivalente a você imaginar que os indivíduos estão, como é que se diz, se movendo. Porque essa lei da ação das massas significa que um indivíduo interage com um número grande de outros indivíduos. Então, para que ele interaja com um número grande de indivíduos, tem que ter uma mobilidade. Então, de alguma maneira, isso que você está dizendo já está, de alguma maneira, embutido no próprio modelo determinístico. E também nesse modelo estocástico. Aqui. Tá. Mário, Mais perguntas? Tem mais algumas duas perguntas. Eu vou, talvez, não sei se haverá tempo de você responder todas, tá? Mas aí depois você pode entrar em contato com eles. Uma é a da Dora, que ela perguntou se no modelo CIS o gráfico pode ou não ter um pico antes de atingir o patamar. Essa diferença de comportamento reflete alguma coisa especial? Ô, Carlos, eu não estou entendendo, Carlos. Fala de novo. Oi. Eu vou ler novamente a pergunta. É uma pergunta da Dora. Tá? Eu acho que é a última pergunta e as demais perguntas eu vou te enviar por e-mail e daí você entra em contato com a pessoa. Tá? A Dora perguntou, no modelo CIS, o gráfico pode ou não ter um pico antes de atingir o patamar. Essa diferença de comportamento reflete alguma coisa especial? De qual gráfico que ela está falando? Pelo jeito do modelo CIS. Ou ela pode entrar aqui, acionar o microfone e mencionar. CIS, ela está falando aqui no chat. Eu não entendi qual é a pergunta. Aqui tem as duas curvas do modelo CIR. Essas duas, você vê que uma é mais achatada do que a outra. A mais achatada é B sobre C igual a 2. No modelo anterior. Modelo anterior? Isso. Antes. Aqui? Isso. Tem um pico e aqui não tem pico. Ah, tá. Aí uma peculiaridade do modelo, Dora. Você vê que para valores acima acho que a valores acima de 2, ele tem um pico. Depois ele vai para o valor final. E abaixo de 2, ele não tem o pico. Eu não entendo por que isso acontece, mas o modelo ele tem essa peculiaridade aqui. Ok, obrigada. Mas eu não sei explicar por que isso acontece. Ok, obrigado, Mário. Última pergunta, tá? Última pergunta. Eu estou respondendo aqui por ordem, tá? É do Alexandre. Na versão estocástica, acredito que a infecção pode desaparecer mesmo nos modelos cíclicos devido às flutuações, né? O que ele está dizendo. Para você comentar sobre isso. Comentar sobre esse modelo estocástico? Não, ele mencionou
E na versão estocástica, ele acha que a infecção pode desaparecer, no caso dos modelos cíclicos. Perdão, na versão estocástica, acredito que a infecção pode desaparecer mesmo nos modelos cíclicos devido à flutuação. Para você comentar essa hipótese. Então, mas aqui nesse modelo CIR aqui, olha, estocástico, ela desaparece. No final, para tempos longos, se você estiver caminhando aqui, fazendo um passeio aleatório, tem uma hora que ele vai cair aqui embaixo. Quando cai aqui, significa que não há mais infectados. Mário, deixa eu tentar explicar a minha pergunta. É Alexandre, aqui de João Pessoa. Tá. Mostra a última transparência que tem os diversos modelos. Por favor. Para frente. Acho que é para o outro lado, a última. Mas ela tem aqui no início também. Tem no início também, né? Pronto. Aqui, tá vendo? Aí, isso. Você tem esses modelos e você comentou que nos modelos cíclicos a infecção, você tinha um estado endêmico e ela não desaparecia. Eu entendo que isso Exato. ocorre se o modelo é determinístico, porque você tem densidades, nunca vai a zero. Mas se você tiver um modelo estocástico, você tem os estados absorventes. Então, uma flutuação pode fazer que, mesmo nesses modelos cíclicos, o número de infectados eventualmente vá a zero, e aí você não tem mais epidemia, deixa de ser endêmica. Ou não? Mas Alexandre, o que você está dizendo aí ocorre em todos os modelos. Em todos os modelos, você tem um estado e você não tem infecção. Esse estado que não tem infecção, ele apresenta em todos os modelos. A questão é, esse estado, ele pode ser instável. E aí, então, você pode ir para outro estado. Foi isso que eu fiz naquela análise, né? Análise linear. Então, existe um valor crítico da infecção em que ele deixa esse estado e vai para o outro. Tá certo? Então, esse outro estado, vamos chamar de estado ativo, ele no caso do modelo CIS, por exemplo, que é o mais simples, para tempos longos você vai ter infectados. Sempre vai ter. Nesse modelo aqui, que é um triângulo, que é o modelo CIRS, também vai ter os infectados. Tá? Então, os infectados não desaparecem aqui, nesse modelo. A doença continua endêmica aqui. Claro que estou dizendo no valor acima desse valor crítico. Tá? Acima desse valor crítico, isso acontece. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu mostrar para você o que acontece aqui. Olha, aqui o diagrama de fase. Está vendo aí do lado direito? Sim. Então, se o B sobre C for menor do que 1, então não há propagação, sem epidemia. Tá? Se você aumenta o B, então você vai para um desses dois estados aqui, não oscilante ou oscilante. Mas em qualquer deles, você vai para um estado em que a doença é endêmica. Aqui. Tá? A minha dúvida é se nesse oscilante, essa oscilação ela é grande o suficiente para chegar perto do zero. E aí a flutuação mataria os infectados. Suponha que você tem uma flutuação grande, tá? Uma flutuação grande aqui de tal maneira que você vai para zero. Aí então desaparece, isso tem razão. Mas aí vai depender do tamanho da flutuação. Tá? Então aí seria um desaparecimento, vamos dizer assim, eventual, né? Qual é a probabilidade de acontecer isso? É muito... Bom, eu não sei dizer, mas depende nesse modelo aqui, depende do valor, do número da população. Se a população for... Suponha que a população seja pequena, né?
por pequena, deixa eu mostrar para você aqui o que acontece aqui, é que nesse modelo